Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? E você? Maravilha, bem-vinda, tá? Só uma Obrigada. introduçãozinha, uma apresentação. E aí eu começo a falar um pouquinho aqui, e aí depois eu volto para fazer algumas perguntas para você, tá bom? Fala um Fechou. pouquinho de você aí. Bem, gente, meu nome é Tatiana, eu atuo no mercado da área da saúde como personal trainer. Trabalho para mim mesma, hoje eu só sou personal trainer, não sou vinculada a nenhuma academia, nem presto serviço para ninguém além de mim. Tenho 29 anos, tenho uma filha pequena de 4 anos em casa, ó. Olha aqui, ó, o home office aqui, ó. Oi! E sou casada também e a paixão da minha vida, sem dúvida, é atuar na área da saúde, levando saúde para todas as pessoas, né? Então, hoje eu trabalho com um nicho mais especializado, que é dor, lesão, que é exatamente essa mudança de vida, né? Eu levo aquela pontinha de esperança para quem acha que tá tudo perdido. Show de bola. Bem-vinda. Daqui a pouco chamo você de novo, vou falar, vou Tá trazer bom, aqui os outros convidados da noite. show de bola. Roberta, sua vez, estou te convidando aí. Fala, Roberto, como é que você está, meu amigo? Oi, João, boa noite. Oi, pessoal, tudo bem? Ótimo. Então, vou estar mudando a dinâmica um pouquinho aqui, improvisando. Eu estou começando com um movimento diferente. Eu quero que você se apresente, as pessoas te conheçam até antes da gente iniciar, tá? Tá bom. Meu nome é Roberto, Roberto Vinhote, muita gente me conhece como Vinhote apenas. Eu moro em Goiânia, morei muito tempo em Brasília, mudei para Goiânia, já tem uns 3 anos, trabalho aqui numa empresa de TI, eu sou da área de tecnologia da informação, eu exerço a função de gerente de projetos. Então, eu gerencio projetos, gerencio pessoas, trabalho com inovação, desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de aplicativos. Show de bola. Então, sou da área de TI. Show de bola. Bem-vindo, viu? Vou chamar agora aqui a Obrigado, meu amigo. Sheila, Legal. a terceira convidada da noite. Oi, Sheila, a palavra está com você. Bem-vinda. Oi, Boa noite, boa bem-vinda, a noite, palavra está com bem-vinda. A você. palavra é com você. Para mim cortou aqui um pouquinho, acho que a conexão ficou um pouco ruim, mas vou me Tá. apresentar. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Sheila, tenho 30 anos e eu sou jornalista e sou professora da Estácio. Eu atuo ali nos cursos de pós-graduação nas áreas de gestão de pessoas, gestão de projetos e comunicação. E é isso, é um prazer estar aqui com você hoje, com o pessoal aí da sua Maravilha, rede. maravilha. Daqui a pouco eu te Maravilha, chamo daqui de a novo pouco eu para te gente chamo de bater um novo papo, para a gente tá? bater um papo, tá? Tá bom. Pessoal, muitos já me conhecem, meu nome é João Marques. Eu trabalho nessa parte de consultoria e gestão há muitos anos, trabalhando na parte de desenvolvimento das organizações, desenvolvimento das pessoas que trabalham nessas organizações. Nos últimos 4 anos, eu e minha empresa, a gente focou muito no desenvolvimento das pessoas, então, em palestras, workshops, dinâmicas, vivenciais, enfim, uma série de iniciativas, trabalhando principalmente essa parte de workshops, palestras, a parte de consultoria em projetos, processos, em montagem de planejamentos estratégicos, um item que a gente trabalhou muito nesses últimos anos, treinamentos técnicos e comportamentais, e algumas palestras focadas em temas específicos dores das empresas, das pessoas das empresas, tá? Mas, hoje o dia, a gente quer falar um pouco sobre essas dicas e insights para trabalhar home office. Essa foi até a chamada, essa é a pegada do nosso papo de hoje.
E por que disso? A gente foi pego de surpresa com a questão do corona, né? A gente teve que começar a improvisar, teve que rever a forma de funcionar, e nem todo mundo estava habituado a trabalhar home office. Então, a Tatiana, por exemplo, é uma que deve ter sofrido bastante. Ela ia para academia todos os dias, agora está tendo que se reinventar, tem que pensar de uma forma diferente, mudar o seu jeito de fazer. E isso, para algumas pessoas, é bem complicado, para outras é uma baita oportunidade de escalar o seu produto, o serviço, de trabalhar em mais de uma frente. Então, toda grande mudança, como eu falo nas minhas palestras de mudança, ela tem um ônus, mas ela sempre tem um bônus. Cabe a nós olhar e enxergar essas duas visões aí em relação a cada perspectiva, tá? E a primeira dica que eu trago em relação a trabalhar home office, e eu estou até repetindo essa live, é a segunda vez que a gente repete a live com convidados diferentes, é porque algumas pessoas pediram, pô, eu queria participar, eu não consegui participar da primeira, foi muito rápido, foi muito objetivo, faz uma próxima que eu participo. Então é por isso até que a gente está repetindo essa live. Mas falando da dica, a primeira delas, muito importante, planeja o seu horário. Defina um horário de início e um horário de fim. O que normalmente as pessoas estão fazendo? Estão trabalhando de forma incessante, do início ao fim, sem parar momento algum. E isso, a longo prazo, é muito ruim. Isso acaba prejudicando a tua produtividade, te estressando. Boa parte das pessoas estão ficando em casa mesmo, então isso acaba aumentando o estresse. Então, estipula, determina um horário que você vai começar a trabalhar e termina o trabalho. Como acontece no seu dia a dia. Não é porque você está home office que agora você não vai ter horário para almoçar, não vai ter horário para tomar café, não vai ter horário para começar e terminar seu expediente. Eu vejo que esse é um ponto muito complicado. E aí eu sei que algumas pessoas estão com dificuldade com isso. Outra dica, defina e acorde esses itens. Olha, gente, eu não posso atender de 1 às 2, é meu horário de almoço, é meu horário de descanso. Eu não posso trabalhar depois, eu não vou acionar depois de tal hora, porque esse é o meu horário que eu reservei para dar uma descansada. Então, acordem isso com seus gestores, com seus colegas de trabalho, para que vocês não tenham esses problemas. Uma outra questão é em relação ao espaço físico. Então, procurem um lugar iluminado, um lugar que você possa sentar numa cadeira confortável, que não seja difícil você ficar durante o dia a dia, você se sinta numa posição boa. Se preocupe com a iluminação, como eu falei. Dependendo do ambiente, eu moro num prédio que ele é bem barulhento, eu tenho fone de ouvido. Então, eu sinto que está muito alto, eu coloco fone. Eu também compartilho o apartamento com outra pessoa que está home office. Então, a gente se dividiu em cômodos diferentes. Tá? Então, eu estou em um cômodo e ela está em outro. Por quê? Porque se os dois ficassem no mesmo cômodo, ia ser caótico. Porque eu tenho dezenas de reuniões durante o dia, e essas reuniões, boa parte delas são calls ou são ligações, então elas demoram muito tempo e acaba atrapalhando, mexendo um pouquinho na concentração. Então, falei do espaço físico, da cadeira, da iluminação. Crie uma rotina. De manhã eu vou fazer essas coisas aqui, à tarde eu vou fazer esse outro grupo de coisas. A gente até comentou na live anterior do livro O Poder do Hábito. Então, tentem montar esse hábito. Criem essa rotina de trabalho, que ela pode ser muito proveitosa para vocês, tá? Um outro ponto importante, defina o objetivo do dia, qual é a vitória, qual é o alvo que eu quero chegar, o que eu preciso atingir durante esse dia. E isso não se aplica só ao home office, tá? Quando encerrar esse ciclo de home office, a gente vai continuar utilizando dessa habilidade, dessa competência de ter um objetivo, de ter um foco diário. Isso te faz ser mais organizado, ser mais focado, pode trazer uma série de ganhos, tá bom? Esse objetivo do dia também deve focar em vitórias rápidas. Então, alguns eles chamam de quick wins, que são ganhos rápidos que você pode ter em relação ao seu trabalho. O que eu posso fazer que eu consiga entregar no dia de hoje? O que eu posso fazer que pode me dar um bom resultado no dia de hoje? Se é um trabalho grande, por que eu não corto ele em pedaços menores? Então, esses aqui são algumas sacadas, alguns insights que eu vou trazer para vocês, tá? Eu acho que é muito importante vocês
aproveitarem essas sacadas. Um outro ponto, cuidado com as distrações. Você estava ali trabalhando, e aí começa a TV, o vizinho gritando, as conversas paralelas, isso acaba te tirando do foco. E eu sei que boa parte das pessoas aqui trabalham com o intelectual, tem que pensar muito, planejar, se organizar, e eu sei que a quebra desse ciclo é muito ruim, né? Então, essa é uma das sugestões. Evite essas distrações. Eu sei que algumas é quase que impossível você sair dela, né? Mas, à medida do possível, tente desviar, separa o horário para olhar as redes sociais, separa o seu horário de pausa. A gente, quando estava no escritório, tinha um horário que trabalhava, eu fazia uma pausa para o café, para água. Não pode deixar de acontecer isso. E algumas pessoas estão deixando de beber água, porque estão trabalhando desenfreadamente, de uma forma descomunal, e não separa aquele momentinho para você. Então, aproveitem, separem esses momentos e evitem essas distrações, tá bom? Outro ponto, e esse até passei hoje, uma das pessoas de um dos projetos acabou passando por esse momento, usar o canal certo para a comunicação certa. Então, nesse caso em específico, a pessoa mandou uma mensagem onde ela poderia ter ligado. O que aconteceu? Aquela mensagem foi interpretada e a interpretação dela não foi como a pessoa esperava. Tá? Então, isso foi muito ruim para essa pessoa. Porque ela depois tem que fazer outra ligação para explicar aquela mensagem que tinha sido encaminhada. Então, tem assuntos que a gente pode resolver com uma mensagem, tem assuntos que a gente tem que realmente fazer um áudio, transmitir via áudio, e alguns realmente a gente tem que fazer presencial. A gente não tem o presencial nesse momento, então vamos pensar em lives, vamos pensar aqui em usar algumas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, usar o próprio WhatsApp para fazer chamada de vídeo, chamada de voz. Então, a gente tem essas ferramentas à nossa disposição. E, nesse período, uma das coisas que a gente também tem que evitar é a bendita da procrastinação. A gente, mesmo com uma quantidade elevada de demandas, e eu observei que agora, com esse movimento do home office, aumentou o número de demandas, aumentou o número de tarefas, a gente está trabalhando mais, pelo menos todas as pessoas que eu estou convivendo, elas estão passando por isso. A gente não pode deixar que a procrastinação tome conta do nosso dia. E a procrastinação começa com pequenos hábitos. É aquele, não, depois eu faço. E aí soma 1, 2, depois eu faço 3, 4, 5, 7, 10, 20, 30, 40. Quando você olha, você tem um backlog de coisa para fazer enorme. Então, para evitar isso, eu até criei uma regrinha que eu já aplico na minha vida há muitos anos, que é a regra dos 5 minutos. É uma regra super simples, mas ela é infalível para a procrastinação. Qualquer coisa que eu tenha que resolver que demore menos de 5 minutos, eu faço na hora. Tem uma pessoa, esse projeto está falando que nesse momento de home office parece que o trabalho dobrou. Em algumas partes sim, porque a gente está tendo que comunicar muito mais. Algumas coisas que você resolveria com uma conversa, agora você está tendo que fazer a reunião, que depois faz o arquivo para apresentar na reunião. Você está adicionando missões novas que acabam nos atrapalhando. E, voltando ao momento da procrastinação, se a gente não tiver essa parcimônia em ir atacando cada item desse na hora que aparece, a gente acaba ficando sobrecarregado. A gente acaba ficando assoberbado de tanta demanda. Eu estou passando essa experiência para vocês e trazendo esses insights. Eu passei por boa parte deles. Eu já saí do processo de mudança, estou saindo agora do Vale do Desespero, entrando no equilíbrio, mas eu tive um período onde eu estava sofrendo muito, porque algumas coisas que eu conseguia negociar, resolver de uma forma bem simples e objetiva, agora eu estou tendo que fazer 4, 5 movimentos a mais para resolver. Tem esse ponto também, a Tatiana trouxe aqui, que a gente tem que conciliar filho, casa, trabalho, tudo junto.
é um ponto importante. A gente, por que não separar o momento para fazer as coisas de casa? Fazer um período do trabalho, um período das coisas de casa, um período com o filho. Se o marido e a esposa estão juntos, por que não faz um revezamento com o tempo com o filho? Ele não tem como não dar atenção. Então, por que não fazer esse planejamento, tá? E outro ponto muito importante, e aí um dos convidados vai falar, é o exercício físico. A gente vai ficar em casa, né, trabalhando, sentado, muito tempo sentado aqui na cadeira, na frente do computador, e aí vai ter poucas possibilidades de se exercitar. Nosso corpo é uma máquina. Então, ela precisa estar em constante movimento, ela precisa se movimentar, precisa se mexer, precisa fazer acontecer. E aí tem uma das convidadas que vai até trazer algumas dicas, algumas sacadas aqui de como a gente pode trabalhar esse momento em home office, como a gente pode fazer alguns exercícios, algumas dicas rápidas que podem ajudar nessa etapa, tá? E eu falei do exercício físico, né? Preocupação com o corpo, mas a gente não pode esquecer da mente. Se na nossa próxima live a gente vai falar de como preparar nosso cérebro para esse momento, ou esses momentos, que a gente não sabe exatamente quantos dias ou meses serão, que a gente vai ficar home office. Então, na nossa próxima live, a gente já vai trazer isso para a gente discutir aqui em grupo, trazer alguns insights, ou trazer algumas pessoas para contribuir, compartilhar suas vivências e experiências, tá? Mas falando não só do corpo, a gente também tem que exercitar o nosso cérebro. E está aparecendo uma série de oportunidades. Várias pessoas estão distribuindo conteúdo online. Muita gente está distribuindo conteúdo a ser estudado. A Udemy e essas plataformas estão também disponibilizando isso. Então, vai ser uma baita oportunidade para a gente treinar nosso cérebro, para a gente evoluir, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Eu hoje estou valorizando cada dia, ou cada vez mais, as relações que eu tenho, porque hoje eu sinto muita falta, e eu sou uma pessoa que se conecta, que gosta de se conectar com pessoas, eu gosto de ter interações. Quando eu não tenho interações, isso me faz falta. Eu até brinco, as pessoas falam, para mim isso é uma necessidade. Interagir com pessoas no dia a dia é fundamental. Mas eu queria trazer esses insights para reflexão. Então, começando com planeje seu dia, planeje o seu espaço de trabalho, monte um objetivo e pense numa vitória, cuidado com as distrações, pense nos canais de comunicação. Será que eu tenho que mandar mensagem, eu tenho que mandar um áudio, eu tenho que fazer um FaceTime com a pessoa, eu vou fazer uma ligação no WhatsApp? E cuidado com a procrastinação. Não esqueça do exercício e exercite seu cérebro também. Então, esses aqui são os principais sacadas, tá? E eu queria aproveitar a oportunidade para trazer também algumas ferramentas que podem ajudar nesse processo de home office. E aí eu vou falar algumas ferramentas, algumas pessoas vão dizer assim, mas eu já conheço. A minha pergunta vai, mas você conhece, mas você está usando? Será que você realmente está colocando isso no seu dia a dia? Boa noite, primo, tudo bem? Bem-vindo. Então, e aí eu estou trazendo essa frase aqui do Lao Tse, que é saber e não fazer é o mesmo que não saber. Se você sabe e não está fazendo, é como se você não soubesse. E aí eu vou trazer para vocês algumas ferramentas, tá? Eu falei de método, mas agora eu vou trazer algumas ferramentas que possam ajudar vocês nessa jornada, tá? A primeira delas, e eu uso demais, é o Google Keep. Como é que é essa ferramenta? É uma ferramenta de anotações. Ela também pode fazer o to-dos, ela tem gerenciador de tarefas, mas eu uso ela principalmente para anotar ideias. Ela é no celular, e você consegue tanto anotar e escrever uma ideia, como você pode fazer um áudio e ela transcreve para você. Então eu venho aqui e digo, lembrar de fazer tal coisa. Ler o livro O Nascimento da Era Caótica. E aí eu transcrevo isso, ele já anota ali, faz a anotação, você pode pedir para ela lembrar essa anotação para você. É uma ferramenta bem legal, bem bacana, que pode ajudar vocês a anotar esses itens. Eu guardo as minhas anotações, ideias, insights. Eu tenho uma conversa, por exemplo, com o Marcos, ou a Sheila, e ela me dá um insight, eu anoto esse insight, depois eu tenho uma rotina de revisitar ela,
esses insights, essas ideias que vão surgindo, tá bom? Outra ferramenta bacana é o Microsoft To Do. É uma ferramenta free. Essas duas primeiras são ferramentas grátis, o Keep e o To Do. O To Do é, como o nome da própria ferramenta diz, são coisas a serem feitas. É o To Do, a ser feito. Que é bem simples. Você vai colocar suas tarefinhas que você tem que fazer. Eu falei com o meu chefe, ele pediu para fazer isso, isso e isso. Então, beleza, eu coloco essas tarefas, coloco o prazo nessas tarefas, ele te lembra, te manda aqui uma notificação dessa tarefa, se ela está vencendo, ela te manda por e-mail também. E é bem legal, porque você consegue ver todas as tarefas que você tem que fazer por tema. Então, eu normalmente organizo coisas pessoais, coisas da empresa, coisa de parceiro, coisas de um condomínio, enfim, eu vou separando por vertente, trabalhando cada um desses temas, tá? É uma ferramenta bem bacana, voltando ao nome dela, To Do, simples assim, procura lá na Play Store, você consegue instalar rapidamente. Uma outra ferramenta muito bacana, e a gente está em quarentena, então, quem gosta do famoso caderninho, o caderninho vai acabar as folhas, ó. Eu já consumi tudo isso aqui em uma semana. E já vi que eu vou ter que usar alguma ferramenta online. Eu vou voltar a utilizar, já usei muito tempo, parei, então vou voltar de novo. E para isso eu recomendo o Evernote. É uma ferramenta bem legal que você pode fazer cadernos. E eu uso uma técnica muito bacana também, que é o conceito usando as palavras-chave. Então, 3 ou 4 palavras-chave, mais conhecido como bullet points, você anota ali um conceito de alguma coisa que está na sua cabeça. Então, realizar a live no Instagram. Então, em vez de combinar com os amigos para fazermos uma live, isso no Instagram. Fazer live no Instagram. São 3 palavras, 3 ou no máximo 4 palavras-chave, e elas te dão um conceito geral sobre aquilo que você está querendo abordar. Eu também foco cada item desse remeta à ação. E é uma técnica muito bacana, que aliada ao Evernote é bem benéfico. Eu ganho muita velocidade e é bem simples. Então, eu consigo registrar várias atas de reunião, porque os principais tópicos eu anotei e estou registrando aqui. Tá bom? Outra ferramenta muito bacana não sei se vocês utilizam, o Outlook. Cada e-mail que você recebe, se você usar as bandeirinhas que tem em cada e-mail, você pode transformar elas em tarefas, que conecta de novo com o To Do. Um negócio bem bacana, pouca gente conhece essa possibilidade, mas o Outlook ele te dá essa possibilidade de você transformar os seus e-mails em tarefas a serem feitas. Eu faço essa organização no To Do, barra e-mail, hoje está me ajudando pra caramba. Para quem trabalha com grandes equipes e tem que distribuir tarefas e tem que gerenciar essas tarefas, vou pedir até desculpa, que está ao contrário, mas a ferramenta chamada Trello. É uma ferramenta muito bacana, que você consegue gerenciar suas tarefas, você consegue atribuir cards à sua equipe. Então, eu, por exemplo, eu tenho que fazer essa live, tenho que preparar o material, eu tenho que revisar esse conteúdo, então eu posso montar o material e pedir para alguém revisar. Coloco o nome dessa pessoa, coloco um prazo para fazer, e aí ela recebe um indicativo. Você pode usar o celular para fazer esse gerenciamento dessas tarefas também. É uma ferramenta muito simples e muito prática, dá para você usar até no gerenciamento da sua organização. Você pode usar ela tanto no celular como no computador, você tem essas duas possibilidades. E você pode usar para organização de ideias, distribuir tarefas, para gerir seu time, aí vai de cada um, tá? As ferramentas e esses insights que eu vou trazendo para vocês, eu vou colocar no finalzinho dessa live, na descrição desse vídeo, mas se tiver alguma dúvida, só mandar uma mensagem aí no direct que a gente responde, tá bom? E aí as pessoas têm muita dúvida em relação à organização de tarefas, mas que eu organizo por qual perspectiva? E aí, assim, por contrato, faço um kanbanzinho, e aí divido, misturo tudo, vou dividir por atividade administrativa e atividade de negócio. A minha resposta é a resposta de consultor, depende. O que você está precisando organizar? O que você precisa tirar do papel?
O que você precisa delegar para as pessoas? Então, a ferramenta, na verdade, é um mecanismo para. Você precisa pensar antes desse seu método que você quer conduzir, tá? Você no Trello consegue organizar times, você pode dividir as suas equipes em times, pode montar alguns quadros e algumas listas, e você também pode montar alguns cartões, é bem legal. Aqui é só uma ilustração de como ficam os quadrinhos, aqui são os temas, e aqui são já uma organização minha. Eu tenho uma ferramenta que eu sou representante, chamada PyFi, que ela, além dessa parte do Trello, ela também tem uma outra parte muito bacana, que é a gestão de formulários. Então, eu posso, por exemplo, quiser fazer uma pesquisa de satisfação com os meus clientes, eu posso fazer esse formulário e posso automatizar esse formulário, onde quando as pessoas responderem, automaticamente eles recebem um e-mail, eu posso, quando chegar um formulário, mandar para a pessoa tal para ela fazer a análise. É uma ferramenta bem bacana que ela contempla tanto o Trello como um gestor de formulários e faz as automatizações. É uma ferramenta muito bacana, tá? Quem quiser conhecer um pouco mais, no finalzinho aqui, se quiser já colocar um direct, eu respondo no final, tá? Uma outra ferramenta, essa aqui é grátis, chamada Whereby. É uma ferramenta para exibição, para fazer chamadas. Se eu tiver com dúvida, procura no Google. Where, onde e by.com. Simples assim. Você consegue fazer você pode ter salas com até 4 pessoas, tá? É bem legal, eu uso muito quando o Rocket Chat não está funcionando, ou se eu tenho alguma dificuldade no WhatsApp. Então, eu sempre tenho mais de uma opção caso meu cliente precise. E às vezes eu não tenho um cadastro. Então, essa daqui é só criar a sala, você manda o link para a pessoa e a pessoa consegue acessar normalmente. E o nosso famoso WhatsApp, né? Então, nada impede da gente fazer as nossas conversas, nossas reuniões via WhatsApp. Eu uso constantemente. Até porque é mais prático, né? Você está ali conversando, você não deixa eu te ligar, acho que é mais fácil. Aí você coloca aqui de uma voz, já resolve, de uma forma bem simples e bem prática. Outra ferramenta muito bacana é o Microsoft Teams. Quem já tem isso na sua organização, é só utilizar. Ela dá para você criar grupos e discutir, grupos de trabalho, você chama as pessoas para reunião, você pode gravar essa reunião, é bem legal. E eu tenho uma outra ferramenta que eu posso apresentar para vocês, que é o Rocket Chat, que ele tem essa possibilidade de você, além de fazer essas reuniões, gerenciar as tarefas e colaborar entre as equipes como se fosse uma rede social, tá? Então, é uma ferramenta muito bacana. Quem quiser conhecer um pouco mais, é só me acionar depois aqui, tá? E nada disso exclui a possibilidade de a gente usar nosso caderno, nossa agenda. Quem é da old school pode aproveitar essa oportunidade. Eu ainda não excluí totalmente o caderno e a agenda, então eu tenho meus rabiscos aqui, a letra não é das melhores, mas eu ainda uso meu caderninho aqui, porque algumas coisas eu prefiro ficar aqui como lembretes, como coisas a serem trabalhadas, tá? Mas agora eu queria compartilhar aqui a experiência, queria que outras pessoas falassem um pouco de como está sendo a experiência de trabalhar remoto, trabalhar home office, como vocês prefiram chamar. Aí, para começar, eu queria trazer o Roberto. Ele já se apresentou para vocês aqui no começo, vou convidar ele aqui agora para bater um papo com a gente. Vai lá, Robertão, a bola está com você. Aguardando a entrada aqui do Roberto. Oi, Roberto. E aí, João? Ouvindo bem? Beleza, estava aqui anotando tudo aqui. Show de bola. João, na primeira live, duas coisas que a gente falou era sobre a importância da gente cuidar da nossa mente, e a segunda coisa também foi que cada vez mais a gente vai ser reconhecido
por aquilo que a gente entrega. Você está me ouvindo bem? Sim, super bem. Ah, beleza, joia. Bom, o que eu tenho feito assim para melhorar meu desempenho em home office? Os cuidados com a mente, o que eu tenho feito basicamente primeiro eu criei um horário, a mesma coisa que você falou, acho que a gente está na mesma pegada. O horário desde o horário de acordar, horário de fazer todas as atividades, almoçar, a hora de começar a trabalhar, uma coisa importante que você falou, a hora de terminar de trabalhar também, e focar no que é importante. Quando eu falo focar no que é importante, muitas vezes a gente fica parado na frente do computador, mas às vezes a gente começa a atender as demandas das outras pessoas e às vezes no final a gente não atendeu aquilo que a gente precisava fazer. Então o que eu criei, João? Eu criei uma lista de tarefas, sabe? Você deu exemplo aí que uma ferramenta que eu uso, que é o Evernote, que você pode criar mesmo as caixinhas, coisas que você tem que fazer no dia, e você pode usar tanto para suas atividades diárias, como também para suas atividades de trabalho. Então, assim como você, eu sou old school, o meu é no caderno, né? Apesar de ser de TI, apesar de trabalhar com TI, eu adoro escrever, eu me relaciono muito bem com o papel e a caneta. Então, João, assim, essa lista de tarefas, tipo no nível macro, eu faço das coisas do dia que eu tenho que fazer. Então, eu comecei a meditar, comecei a fazer alongamento, que eu não fazia, apesar de ter 10 anos de jiu-jitsu, assim, eu nunca parei para fazer isso. Apesar do afastamento social, eu estou conseguindo fazer caminhada, e aí eu marco tudo isso, coisas que eu tenho que fazer. Eu gosto de ler, então eu tenho que ler, trabalhar, ter um tempo de qualidade com a família. Uma coisa é você estar todo mundo dentro de casa com todo mundo, mas a gente está tendo pelo menos meia hora ou uma hora dedicado, sem celular, para aquela pessoa, para as crianças, para sua esposa. E eu também, cara, estou fazendo uma coisa que um amigo compartilhou comigo, que é todo dia ligar, fazer um FaceTime, fazer uma chamada de vídeo com uma pessoa que é importante para mim, um amigo. Então, sabe, um amigo distante, que tem muito tempo que eu não falo. Cara, é legal demais, a gente ri do passado, bicho, a nossa mente, assim, sabe, cara, dá uma aliviada, é muito legal, muito importante, que a gente sempre tinha desculpa que a gente não tinha tempo, que a gente era uma correria, cara, a gente está em casa, se a gente se organizar, a gente consegue. Então, assim, o cuidado com a mente, assim, eu estou muito preocupado com isso, João, assim, eu tenho amigos que trabalham na área da saúde, e os eventos de transtornos de saúde mental, assim, cara, tem se elevado muito, assim, depressão, agressão, cara, dentro de casa, até suicídios. Então, é muito importante, cara, a gente tá, assim, cuidar da nossa mente. Cara, é muito importante. Então, a dica que eu dou hoje, assim, cara, faz uma lista de tarefas, entendeu? Coisas que você tem que fazer no dia. E aí você vai fazendo, cara, eu meditei, aí eu vou lá e tico, marco um xizinho ou um certinho lá, beleza. Cara, alonguei, beleza. Fiz a minha dieta, beleza. Até minha Nutri tá aí hoje, legal. Fiz a minha leitura do dia, bacana. Entendeu? Então, e sabe o que é legal? No final do dia, dá uma sensação de completude. Você olha a sua lista de coisas que você fez, você fala, caraca, olha o tanto de coisa que eu fiz hoje. Então, olha só, eu não sei se vai dar para ver direitinho, mas eu criei 30 dias com tudo que eu quero fazer. Por dia, eu vou marcando as atividades, aquilo que é importante para mim. Claro que trabalhar é importante, mas, bicho, o que mais? Cara, eu preciso ler, eu gosto de ler. Então, na vez passada, a gente deu uma dica que foi... qual que era o livro que a gente falou? Milagre da Manhã e o Poder do Hábito. E o Poder do Hábito. Então, cara, muito importante. Ligar para um amigo, ligar para um familiar distante. Cara, gasta 10 minutos. Ou, assim, em vez de você falar, ouve um pouquinho, sabe? Então, cara, é massa. Assim, vai acrescentar demais.
tempo com a família. E então, assim, o que eu estou fazendo, cara, além de ter coisas que você já compartilhou, ter um horário para tudo, hora para almoçar, hora para jantar, entendeu? Hora para tirar o pijama, cara. E aí tudo aquilo que o ambiente de trabalho, a sua mesa de trabalho, você ter uma boa iluminação, cara, tudo, assim, eu vou de acordo com tudo aquilo que você falou, tá bom? E você tem uma lista de tarefas. O mais importante para nós somos reconhecidos pelas nossas entregas. Não é pelo tempo que eu estou disponível, é pelo que eu entrego. Quais são os meus produtos? Né? O que eu estou... Se lembra na live anterior? Por que o meu chefe... por que a minha empresa me contrata? O que eu preciso entregar? Então, acho que essas são as dicas que eu tenho para compartilhar hoje. Algumas coisas eu já tinha falado na nossa live anterior e outras eu estou falando agora. E se eu puder dar uma dica de livro, posso, João? Eu gosto de ler. Cara, eu já li, estou lendo de novo. Eu sei que você já leu, cara. O Corpo Fala, maravilhoso esse livro. De 26 vezes já. Cara, essa é uma ferramenta para todas as áreas profissionais, relações pessoais. Eu acho que cara, é um diferencial que fez na minha vida, assim. Então, eu queria compartilhar com vocês. O nosso corpo fala muito mais do que a nossa boca. Ele conta vários segredos aí que ninguém conta. Isso. E quem sabe interpretar, tem que falar. É isso aí. Beleza, amigão? Maravilha, Roberto. Obrigado pelas dicas aí, obrigado pelos insights. Legal. Agora eu vou chamar a Tati para falar um pouquinho aí sobre as experiências dela, contar como é que tá esse movimento trabalhando agora home office. Oi, Tati. Apostos? Opa. Imagine o cenário da Tatiana. Tatiana, ela é personal. Então, tinha uma rotina de academia. Imagina como é que está sendo agora. Conta um pouquinho pra gente da sua experiência aí, traz algumas dicas para essa galera que está sedento com conhecimento de como trabalhar melhor em home office. Boa noite, gente. Então, João, para mim, assim, foi uma grande surpresa, assim. Eu lembro que eu estava na rua num domingo à noite, e aí meu celular começou a vibrar. Tati, saiu o decreto, vão fechar as academias. Hoje, eu não atendo muitos clientes em academia, mas eu atendo em academias de condomínios. E se as academias não... Então, eu comecei a pensar como é que eu vou conseguir atender o meu cliente à distância, né? Falei, como que vai ser isso? Sua ligação está um pouco ruim. Tá, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Melhorou? O áudio está maravilhoso agora. Show, beleza. Voltamos. E aí eu comecei a pensar como é que eu ia fazer, né? Falei assim, cara, vender consultoria em pleno coronavírus, beleza, seria uma estratégia. Mas eu posso dar o treino ou eu posso vender o treino. Qual é o nicho que eu vou aproveitar? Eu vou aproveitar para aparecer e ajudar ou eu vou vender isso? E aí eu comecei a ver que explodiu um monte de gente famosa dando treino e treinando com personal e mostrando vídeo ao vivo. E eu falei, cara, não é aqui que eu vou ganhar dinheiro. E aí eu falei, como é que vai ser? Vou continuar atendendo online em casa por chamada de vídeo. Até porque, pensa, eu já conheço todas
todos os clientes que eu atendo. Sei a lesão que tem, quem tem lesão, quem não tem, quem é capaz de ter um atendimento por FaceTime, porque infelizmente não é um atendimento que é para todo mundo. Inclusive com essa questão de treinos em casa, é muito bacana. Mas a sensação que eu tenho é que quando terminar essa quarentena, o que vai ter de fisioterapeuta trabalhando vai ser assim muito intenso, porque vai ter uma série de gente que vai treinar errado em casa. Eu acho que é importante você se mexer sim, mas eu acho que existe uma série de restrições que a gente precisa levar em consideração. Muita gente que está com dor, muitas áreas tensionadas, falando mesmo dessa questão do corpo fala. O corpo realmente fala. Tá todo mundo muito tensionado. Eu tô com uma dor nas costas. Já tem, assim, 2 semanas que eu deito na minha cama e falo. Ai, cama, sabe? Então, é uma questão, assim, muito individual. E aí eu falei, como é que eu vou fazer? Conversei com cada cliente meu, os que eu vi que dava para ter um atendimento via FaceTime. Fechei com todo mundo topou continuar me pagando a mesma quantia que me pagava. Claro que aí a gente vê que a crise chega quando, por exemplo, alguém é autônomo. E aí, cara, eu não vou ter como te pagar, porque eu não tenho nenhuma possibilidade. Você tá falando Qual é a possibilidade que eu tenho para trabalhar hoje? Nenhuma. Eu não tenho como. Massoterapeuta. Como é que o massoterapeuta trabalha na quarentena? Se ele não tocar no cliente dele. Então, tem algumas áreas que a gente sabe que realmente não dão certo. É bem difícil. E aí, com tudo isso, eu comecei a pensar, o que eu posso trazer de diferencial? Cara, não tem aplicativo no mundo que substitua o calor humano. Você chegar no seu cliente antes de começar a atender ele e falar assim, e aí, como é que você tá? Você tá bem hoje? Como é que tá aí na sua casa? Alguém de fora para ele conversar. Porque às vezes, como você mesmo disse, ele tá tão preso na rotina dele, trabalhando sem parar, fazendo um monte de coisa sem parar, que ele nem tá falando com ninguém que não seja o marido, o filho, e tá sem tempo para fazer qualquer outra coisa que não seja trabalhar. Quer dizer, que seja trabalhar. Então, eu viro aquela amiga, porque eu sou, graças a Deus, amiga de todos os meus clientes. A gente tem uma relação, a gente passa muito mais tempo juntos, se vê, né, várias vezes por semana e troca mensagem, enfim, é uma troca muito boa. E aí, quando foi na semana passada, eu falei, não, eu preciso de mais alguma coisa. Eu preciso que o meu cliente ele pense, caraca, essa professora é top demais. Eu quero que ele olhe e veja algo além de mim. E aí eu tive a seguinte sacada. Como estava todo mundo comprando equipamento, eu falei, eu vou fazer um kit para cada cliente meu. Vou comprar equipamentos pela internet e vou mandar entregar com um bilhete todo o equipamento que ele precisa para treinar na casa dele. E essa foi a forma que eu arrumei de driblar a crise. E hoje, digamos, de 15 clientes de personal que me pagam uma quantia boa, eu tenho um cachê um pouco mais alto do que a maior parte. Eu acredito, pelo que eu troco de ideia com os meus colegas, eu perdi 2 clientes com essa crise só. E eu acho isso uma grande vitória, né? Eu estou muito feliz porque eu vejo que realmente, independente de ter blogueira passando treino, independente de ter um personal fulano ou qualquer coisa, as pessoas te valorizam. Existe algo chamado relacionamento, né, João? E os relacionamentos, eles são isso. Eu acho que depois que tudo isso acabar, vão sobrar isso, relacionamentos. Então a gente tem que pensar um pouquinho além disso. Eu acredito muito que, assim, as pessoas, tem um grupo de pessoas falando que depois desse ciclo a gente vai ficar mais isolado, vai aprender a conviver, a viver desse estilo. Eu acredito no contrário. Eu acredito que a gente vai sentir muita falta da interação e que depois desse movimento coronavírus a gente vai interagir muito mais do que interagir antes, porque a gente vai, assim, a gente nunca faltou essa interação. A gente nunca ficou tanto tempo confinado. Eu acredito que isso vai mudar. Até nossas relações com as pessoas, o contato, o tempo com as pessoas, a percepção. Porque hoje a gente está limitado, está restrito. E tudo que é limitado, restrito, normalmente as pessoas valorizam mais quando adquirem novamente. Isso é verdade. Tá?
Acredito que vários formatos vão mudar de atendimento. Eu vou te falar que eu estou sentindo muita falta de pegar no meu cliente, de ver, assim, eu estou me virando do jeito que dá, mas eu não sei se eu vou ser, por exemplo, igual uma colega minha que é psicóloga, ela está adorando, porque, pô, ela está economizando gasolina e ela está continuando a atender sem perder a qualidade, sabe? Então, assim, você está dando a atenção que aquela outra pessoa precisa. Mas o personal, eu bato na tecla que o presencial ainda não tem igual, sabe? A gente consegue ver, visualizar, sentir, sabe? E em contrapartida do nosso amigo, eu tô tendo muita dificuldade em me organizar. E já que a gente está falando a verdade nua e crua aqui, eu preciso ser diferente e falar a verdade, né? Tipo assim, do que a minha verdade. A minha rotina ainda tá uma loucura, porque eu tenho uma filha de 4 anos, tenho a minha casa, então basicamente eu atendo um cliente, eu já acordo, tiro um tempo para mim. Malho, fico livre, depois eu atendo, e aí atendo uns 3 clientes. Quando eu termino já atender, já tá quase na hora de fazer o almoço. E só eu cozinho aqui em casa. Vai eu fazer o almoço e corre para lá, e quando dá 1 e pouco eu atendo de novo. Aí depois eu tenho uma janela, depois eu atendo de novo. E tenho que conciliar a minha filha, limpeza da casa, roupa, enfim. São coisas que saio de casa 5 da manhã, todos os dias, e volto para casa 8 da noite. Tem uma pessoa para me ajudar aqui, que é babá, e ela faz todas as funções de comida, de roupa, enfim. Ela faz todo esse grosso. E eu tô tendo que fazer tudo isso. Então, eu acumulei muito. Oi? Sobrecarregou, infelizmente, né? Sim, sim. Então, assim, na primeira semana eu vi que, cara, calma. Só que, assim, eu sou muito cartesiana, sabe? Eu gosto de fazer as coisas muito certinhas, muito organizadas. Nessa semana de quarentena que eu me encontro, eu tô na seguinte posição agora. Se der para fazer, massa. Se não der, não tem problema. Porque ou eu faço isso, ou eu fico louca. E aí fico estressada, e aí você briga com o marido, briga com o filho, e aí fica tudo muito mais complicado, né? Concorda? Sem dúvida. E aí eu tô melhorando essa questão e tô gastando energia com o que eu tenho que gastar energia, né? Então, pô, eu não lavei a roupa semana passada. Não, acumula e pronto. Entendeu? E é isso. Maravilha, Cansei só maravilha. de ouvir. É isso mesmo, Vanessa. A gente, até eu tô cansada. Agora, se essa Vanessa for a Vanessa que eu tô pensando, eu que tô né? cansada por você, amiga. Ela tem vários. Então, você Ai, meu Deus. né? Mas realmente é um cenário desafiador. Aquela ideia do Roberto, da agendinha de programação, pode ser uma sacada para você também. Você programa ali, ó, vai lavar roupa todo dia, segunda, quarta e sexta, separa os dias para fazer as coisas. Não sei se você olhou direitinho o quadrinho dele, mas ele tinha, né, as funções repetiam todos os dias. Tinha coisas que eram só na segunda, tinha coisas que eram só na quarta. E aí ele vai batendo, tipo, ó, esperando, chegando. Então pode ser uma coisa que te ajude e ajude as pessoas que estão assistindo a gente aqui agora. Sim, tá bom? Verdade. Acredito também nisso. Maravilha. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo. Nada. E agora eu vou chamar a Sheila para a gente começar a live de hoje. Obrigada, João. Boa noite. Boa noite, pessoal. Para finalizar, pessoal, vou convidar a Sheila. Ela é jornalista, ela também é professora e ela vai passar um depoimento. Quais são os desafios que você está esperando no período. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim. Então, gostei muito das contribuições aí que a Tati trouxe e já vou começar por aí. A gente está vivendo agora, João, um momento de muita evidência, né? Por exemplo, aqui no Instagram, a gente tem live, você entra ali, esse horário que a gente está, por exemplo, são 20 lives diferentes, de pessoas diferentes, profissionais ou não. A gente está vivendo aí a revolução dos anônimos também, né?
muita gente que nunca tinha feito live começou a fazer. Então, Sim. eu super acredito que se você está numa empresa pequena, enfim, de poucos funcionários, ou muitas vezes o teu ofício ali é você, o equipe. O personal, ele, né, gerenciando tudo. Super acredito que essas pessoas têm que tentar manter a rotina da melhor maneira possível com as tarefas que elas já tinham. Agora, tem uma outra questão também, que eu tenho avaliado, e a gente trabalha com tantos cenários na perspectiva de ouvir tanta gente, né? Então, eu tenho ouvido muitos relatos dos próprios alunos que me trazem a vivência nas empresas deles, que eles atuam. Então, tem uma coisa também que é aproveitar essa crise, esse momento de agora. Tudo bem, todo mundo está querendo uma evidência. Mas, às vezes, também, se você está em uma média ou grande empresa, talvez esse seja o momento de olhar para dentro. Então, a minha empresa está parada, não está tendo venda ali, não está tendo atendimento. Ganhei algum espaço. Então, eu posso pegar essa minha equipe e ver o planejamento, rever os processos que estavam ali, né, engavetados. Então, acho que a gente tem que pensar tanto aproveitar, óbvio, ótimo, essas ferramentas que estão dando possibilidade da gente colocar o nosso trabalho em evidência, mas a gente também tem que ter o cuidado aí de pensar o nosso planejamento. Isso do ponto de vista aí de empresa e de mercado. Pessoalmente, o que eu tenho tentado fazer na minha rotina é dividir 3 pontos principais, que fazer as minhas tarefas, então cumpro ali a minha lista, meu checklist diário, ter um momento de descanso, isso vocês trouxerem, acho fundamental. Em casa, por exemplo, a gente está tendo a possibilidade, óbvio que tem perdas, mas também tem ganhos. Eu, por exemplo, uma coisa que eu acho que a gente ganhou muito a gente não perde mais tempo se deslocando. Então, esse tempo que eu não me deslocava, não fico parada no trânsito, eu tenho que aproveitar para alguma coisa. Então, eu também sou como Roberto, eu gosto muito de ler. Eu faço parte de um clube de leitura que a gente lê um livro de literatura por mês. Então, a gente não parou. Então, nossos encontros estão sendo por videoconferência. Então, tem que aproveitar ali também. Então, esses 3 pontos seriam cumprir minhas tarefas de trabalho, ter um momento ali de descanso, que eu acho que a gente ganhou também em nível de qualidade. Eu, por exemplo, estou tendo minha mãe para cozinhar na hora do almoço para mim. Acho isso um privilégio, porque na rua a gente acaba comendo muito mal. E aí você brinca com o cachorro. Então, a gente tem que aproveitar esses pequenos ganhos que a gente também teve. E investir nessas oportunidades que também surgiram na internet com opções de formação. Tem muita coisa bacana, tem muito curso rápido bacana, e aí é o momento da gente dividir um espacinho no meu dia para fazer isso. Sheila, tem que ser 5 horas do meu dia, 3 horas do meu dia? Não, às vezes você consegue fazer. Eu peguei um domingo, uma tarde, e consegui fazer 3 cursos da FGV, numa tarde. Então, se você determinar ali 1 hora do seu dia para investir na sua formação, acho que ao final da pandemia, isso tudo vai passar, e aí a gente vai ter um ganho aí de conhecimento e de crescimento pessoal também. Eu tô, já aumentou os projetos que eu tenho hoje, a gente está falando que essa é a parada para a organização. Sim, eu super acredito. Porque algumas empresas estão fazendo, mas essa é a oportunidade da gente realmente parar, analisar o que tem ao seu redor, ver se seu modelo de negócio não pode ser melhorado, depois que sair desse movimento, com certeza vai ter. O negócio dela evoluiu. Sim. O seu áudio cortou um pouquinho para mim, mas eu consegui pegar a ideia que você falou que a Tati trouxe que pelo menos para ela a pandemia também ajudou, né, a reformular o negócio. É isso, eu acho que a gente tem que pensar aí como fazer as nossas tarefas, sempre, óbvio, aproveitando esse espaço que a gente está tendo de visibilidade, aproveitar para uma coisa super importante também não deixar de investir ali na nossa rede. Tem uma aluna minha que sempre fala, você é mestre em fazer contato. E eu tô ligando para meus alunos, estou falando, olha, tá vivo? Como é que tá? Qual que é a dificuldade? Acho que a gente tem que manter a nossa rede de contatos ali viva, porque é na crise que surgem oportunidades também.
Então, tá tudo parado, não vou ligar para ninguém. Manda uma mensagem, o que é importante, como você bem colocou. Tem coisa que a gente tem que ligar, não resolve só com um simples WhatsApp. Então, investir também aí em manter a nossa rede de contatos, o nosso network vivo, porque esse é um momento difícil, mas é um momento também de muita oportunidade. A crise passa. Vai passar. Mas é isso, gente. Obrigado, Sheila, pelo tempo. Vou finalizar aqui com o pessoal, tá bom? Obrigado. Obrigada, beijo. Consolidando as conversas que a gente teve aqui, eu queria trazer algumas percepções, tá? A primeira delas, e aí eu já falei ela agora há pouco, a crise passa. Estamos numa crise, ela não será crise a vida toda. Segunda coisa, será que essa parada, eu sei que ela é uma coisa ruim, muita gente vai ficar doente, alguns vão acabar morrendo, eu sei que vai ser, caótico, né, o cenário que a gente está inserido. Mas será que ele não tem oportunidades? Eu sei que é uma grande mudança, mas será que não tem alguma mudança boa que a gente pode explorar dentro desse ciclo? E aí, olhando para a gente, olhando internamente, será que eu estou aproveitando esse tempo que eu tenho agora com a minha família? Será que eu tenho esse tempo que eu tenho comigo mesmo para fazer coisas que você sempre teve vontade? Como, por exemplo, meditar, ler aquele livro que está guardado lá na prateleira, fazer aquele alongamento que você sempre quis fazer, que você vê que é importante para você. Eu, por exemplo, eu preciso fazer alongamentos, então eu comecei a fazer exercício. Onde eu aprendi? Fui lá em uma dessas lives, vi a moça explicando como funciona, aprendi e pratiquei. Também podia ter chamado a Tatiana para fazer esse exercício, mas é uma oportunidade da gente aprender a fazer de formas diferentes. Então, usar esses conhecimentos, usar essas técnicas que a gente tem de novas